amores, hoje dia 3 de setembro, em História, nós vamos discutir um pouquinho sobre aquela sessão Troca de Ideias, né, que trouxe uma imagem para a gente fazer a leitura e responder os 3 questionamentozinhos abaixo, certo? Então, acompanhe. Então, nós temos aí essa imagem, né? Essa imagem aí da Tarsila Amaral, se chama O Porto. E nós temos aqui 3 questões, né? Abaixo, que diz assim: com base na imagem e em seus conhecimentos, converse com os colegas e com o professor a respeito das questões a seguir. A questão 1 diz assim: que meio de transporte está representado na imagem? Então, a gente pode ver que na imagem está representado barcos, navios e entre outras, né, dentre outras embarcações. Segunda, que local foi representado? Então, a gente vê que foi um porto, né, onde diversas embarcações estão ancoradas. E a terceira questão diz assim: além dos meios de transporte representados na imagem, que outros você conhece? Então, essa é uma resposta pessoal. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar os meios de transporte, as diferentes formas de se locomover, de se movimentar, os transportes do passado e também do presente, as mudanças, né, nos transportes e dentre outros, nessa linha de pensamento, tá bom? Então, hoje nós vamos começar entendendo sobre os meios de transporte do passado e do presente. Então, a gente sabe que os meios de transportes, eles são muito importantes para a sociedade, porque é por meio deles que a gente se desloca, né? E aí também é por meio deles que é possível deslocar pessoas, animais, objetos, mercadorias de um lugar para outro. Aí, dependendo do transporte, né, vão ser transportados com mais rapidez, né, ou menos rapidez, mais lento. Com tudo isso, gente, esses meios de transporte, eles nem sempre existiram. Há milhares de anos, os seres humanos se locomoviam a pé, vocês acreditam? Então, foi aos poucos que a necessidade de vencer obstáculos, como mares e rios, de ir a lugares cada vez mais distantes, motivaram a criação dos primeiros meios de transportes. Acompanhe agora, gente, mais informações sobre alguns desses meios de transportes. Então, vamos lá. O primeiro meio de transporte que aparece aqui são as canoas de tronco. Foram as primeiras embarcações inventadas pela humanidade. Isso aconteceu há milhares de anos, quando grupos humanos se deslocaram pelo mundo. Depois, a roda foi inventada há mais de 3.500 anos. Essa invenção, mais tarde, possibilitou que muitos meios de transporte terrestres surgissem, como as bigas que eram puxadas por animais. Mais na frente, né, nós temos aqui os egípcios, fenícios e gregos e vikings. Usavam embarcações à vela como transporte. Com o auxílio dessas embarcações, diferentes povos puderam trocar informações e mercadorias na antiguidade. Depois, nós temos aqui, né, os europeus. Os europeus utilizavam naus e caravelas para navegar pelos oceanos. Com essas embarcações, no ano de 1500, os portugueses chegaram ao território onde é o Brasil na atualidade. Depois, nós temos aqui, há mais de 400 anos, as carruagens, né, que começaram a ser usadas por pessoas mais abastadas. Ou seja, né, pessoas abastadas são pessoas que têm muito dinheiro, tá, gente? Então, começou a ser usado por pessoas mais abastadas que tinham mais dinheiro na Europa e depois em outros locais do mundo, como no Brasil. O balão, como vocês podem ver, foi o primeiro transporte aéreo inventado pela humanidade há aproximadamente 50 anos, 250 anos, tá? 250 anos. Depois, a gente tem aqui os trens e os navios a vapor. Foram inventados há mais ou menos 200 anos.
Com eles, o deslocamento se tornou muito mais rápido. O brasileiro Santos Dumont inventou o avião 14 bis há mais de 100 anos. Atualmente, existem grandes aviões, helicópteros, jatinhos e foguetes. Então tá aí o 14 bis, ó. Depois nós temos aqui os bondes, que foram um dos primeiros meios de transportes públicos do Brasil. Inicialmente eram puxados por animais, depois tornaram-se elétricos e passaram a se deslocar sob trilhos. Atualmente, o transporte coletivo no país é feito por ônibus e metrôs de modo geral. Depois nós temos os primeiros carros, né? Os primeiros carros eram movidos a vapor. Os carros a gasolina foram inventados há pouco mais de 100 anos. Até os dias atuais, vários modelos surgiram com formas e tamanhos diferentes. Então, como vocês podem ver, os transportes, eles foram se transformando, né? Até chegar ao que são hoje. Transformações muito interessantes, certo? Agora nós vamos para a seção Outros Olhares, tá, gente? Nessa seção, nós temos aqui uma imagem, né, de uma bicicleta antiga. Vamos ver aqui o que ela nos traz. Ela diz assim: você sabia que a bicicleta já foi bem diferente de como é atualmente? O modelo atual, com pedais e pneus, existe há mais ou menos 150 anos. Antes, as rodas eram de madeira ou de metal e não havia pedais. Gente, vocês já imaginaram uma bicicleta das rodas de madeira? Ou de metal? Talvez, né, deveria ser bem desconfortável andar nessa bicicleta, né? Talvez não era bom não andar nessa bicicleta. As bicicletas passaram por diversas modificações até o presente, mas continuam fazendo parte do dia a dia de muitas pessoas. Elas são um meio de transporte econômico e que não polui o ambiente. Você anda de bicicleta? Com que frequência? Então, gente, a bicicleta ela também é um transporte. Muitas pessoas utilizam a bicicleta como meio de transporte, tá? E outras pessoas utilizam para questões relacionadas à saúde, né? Muitas pessoas estão pedalando mais para fazer exercício, certo? Eu não ando muito de bicicleta com frequência, mas eu pratico bastante exercício físico, né? Então, uma coisa justifica a outra, tá? E vocês? Se vocês não andam e não praticam exercício físico, então pega a bicicleta e bora pedalar, né, gente? Então, gente, depois de ter descontraído um pouquinho, nós vamos juntos agora realizar a atividade aqui abaixo, né? São apenas 3 questõezinhas, tá? Vocês vão dar pause no vídeo e vão responder essas 3 questões. Já já a gente volta para corrigir, tá? Então, responderam? Eu tenho certeza que sim. Então, agora nós vamos corrigir, tá? Então, acompanhe. A primeira questão diz assim: para que servem os meios de transporte? Então, a gente vai responder que para o deslocamento de pessoas, objetos, animais, né? Mercadorias, dentre outros, certo? Segunda, os meios de transporte da atualidade permanecem iguais aos do passado? Então, gente, a maioria dos meios de transporte, né, se modificou com o tempo, como a gente viu lá nas páginas anteriores, né? Alguns continuam sendo utilizados, como as bicicletas e os carros. Outros, como os bondes, foram substituídos por outros meios, né? Como ônibus e metrôs de modo geral, tá bom? E a terceira questão diz assim: assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira afirmativa diz assim: a canoa de tronco foi inventada há milhares de anos e foi o primeiro tipo de embarcação que existiu. Verdade, né? Segunda afirmativa: antigamente as pessoas mais abastadas andavam em carruagens. Verdade também. Próxima afirmativa: os primeiros carros que surgiram eram movidos a gasolina.
Mentira, falso, né? A gente viu que os primeiros carros, eles eram movidos a vapor, certo? E o último tópico diz assim: o helicóptero foi o primeiro meio de transporte aéreo. Foi inventado há 150 anos. É falso. A gente viu que o primeiro meio de transporte aéreo que foi inventado foi o balão. Há mais ou menos aproximadamente 250 anos, tá bom? Então essa afirmativa aí, ela é falsa. Então, em história, nós vamos ficar por aqui. Vocês vão realizar a atividade da página 23, tá? São 3 questõezinhas também e são todas pessoais, tá bom? Então, a gente não vai fazer a correção dessa página porque ela é toda pessoal. Você vai responder, vai deixar aí. Então, um beijo e até a próxima aula.